chuva preta! E aí, ser humaninho do bem, olha só, mais um podcast A Hora da Verdade, e eu hoje mais do que honrado, estamos recebendo hoje em nossos estúdios ele, um dos vereadores mais queridos de Presidente Venceslau, atuante e que não mediu esforços, não pensou duas vezes, mas aceitou o nosso convite e está aqui hoje. Wilson Irakawa, ele é vereador, está vereador em Presidente Venceslau e vem de peito aberto, falando a voz da sociedade, a voz da população para atender. Muito obrigado, Wilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e como se diz aqui, a hora da verdade, eu sei que você tem muita verdade para ser dita e o espaço aqui é teu, tá bom? Boa noite a todos, eu primeiro agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço a você por ceder esse espaço tão precioso do seu tempo aí para a gente divulgar alguma coisa de Venceslau, de alguma coisa boa que está acontecendo em Venceslau. Eu me sinto honrado por estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece, com certeza. E como não podia se dizer, né, Wilson, as pessoas que acompanham a política, aquelas pessoas que, mesmo que não vão lá nas sessões, mas que ficam vendo realmente, vê que você é uma pessoa bastante atuante, que, como diz o popular dizendo, você não roda no toco não, você vai e fala a verdade. Se tiver que encarar o executivo, vai falar do executivo. Se tiver que discutir lá no legislativo, vai. Há pouco tempo eu vi você fazendo uma cobrança, talvez dura para quem recebe uma cobrança, mas ativo conforme tem que ser, que era em relação ao trânsito. E você citava a rua São Bento. Eu estou iniciando o nosso bate-papo já trazendo aqui, porque não tem como, as pessoas querem realmente saber da cidade, né, do vereador, além da pessoa maravilhosa que você é. Mas é assim, e você foi enfático, você falou, pô, a gente conversa com uma atenta, eu sei da capacidade do pessoal que cuida lá do trânsito, mas a gente pede, fala que vai acontecer, não, e logo depois daquilo que você foi realmente ali incisivo no seu querer, as coisas aconteceram. A rua São Bento recebeu sentido de mão única, a minha mamãe mora ali praticamente do lado, favoreceu demais, era muito arriscado, tinha vezes que nós tínhamos que dar a ré, porque não dava para passar ali duas mãos. Então a gente vê, qual é essa postura que você tomou de falar, eu tenho que me lidar bem com todos, mas antes eu tenho que estar bem comigo mesmo para com aqueles que confiaram em mim? Esse é o segmento que você leva no teu trabalho? Eu acho que essa é a essência da vereança, né? E eu particularmente, eu só estou pedindo no coletivo, né? Posso te atender assim no particular, um atendimento médico, uma coisa de urgência, coisa não tem problema. Eu tenho atendido muita gente e muita gente tem me procurado. Mas o que vem no coletivo, eu acho que você tem que dar prioridade. Aquilo que é interesse de uma comunidade inteira, como é o caso da sua mãe, da Rua São Bento, da Rua São Jorge, que realmente se tornaram uma única, eu acho que isso aí veio beneficiar muita gente. Com certeza. Precisamos ter uma atitude dessa. Eu fui incisivo porque isso já faz parte da minha natureza, né? A gente costuma falar assim, olha, eu posso ser aliado da prefeita, mas alienado não, né? Com você certeza. Não pode pedir uma coisa para mim e eu falar, olha, você pode fazer isso para mim? Você fala, não, eu posso, deixa comigo. Chama no peito e fala, deixa comigo, beleza. Aí vai, né? Deu, não deu, vai, não tem condição, né? Tem hora que, né? E a cobrança vem, porque as pessoas que me pedem, nós estamos numa cidade diferente de todas as cidades do Oeste Paulista. Aqui estão as pessoas com a melhor formação cultural, talvez, e com a melhor formação política possível dentro do Oeste Paulista, que eu acho que é Venceslau. Com certeza. As pessoas entendem muito de política, sabem como funciona o mecanismo, então não adianta você empurrar o camarada com a barriga, que ele vai falar, você está me empurrando, né, vereador? Então, às vezes foi muito incisivo, eu às vezes excedi, né, em certos pontos, mas realmente foi no interesse de muitos, né? Mas isso aí só foi um caso à parte, né? Tivemos alguns outros, né, embates assim, eu debati muito com
imobiliárias, esses novos loteamentos aqui que tiveram problemas, causaram problemas de entrega hoje, entrega amanhã, águas pluviais, e é responsabilidade minha ou não é, coisa, eu travei umas batalhas aí muito grandes, sabe? Então, mas é em nome do coletivo, né? Sim. E nós estamos para isso mesmo, né? Assim como o jornalismo tá também para mostrar as mazelas e ser claro com todos, né? Essa é a grande função do jornalismo, né? É verdade. Eu comecei assim, né, Wilson, já, como diz, chegando, trazendo essa situação para chamar a atenção realmente de todos os nossos seguidores, todos aqueles que seguem a mim, a você nas redes sociais, porque eu sabia que você é ponta firme, você não roda no toco não. Mas agora vamos dar início para que a população todinha, aqueles que ainda não tiveram a felicidade de conhecer Wilson Iracaia, que possa conhecer. Fala um pouquinho de você para nós. Não o vereador, o homem. Fala um pouquinho da tua história, como você chegou na nossa cidade, se é casado, solteiro, viúvo, então, se é pescador. Já fui pescador. Já foi, né? Conta pra nós, um pouquinho do Wilson. Eu nasci aqui em Bataguaçu, no distrito de Porto 15 de novembro, depois da ponte. Hoje não existe mais, em função do lago de Porto Primavera, né? Da usina de Porto Primavera. E ali eu nasci e me criei, fui filho de pescador. E uma vida muito precária, né? Coisa, e fiz direito, tive formação acadêmica em direito, fiz na Toledo Prudente, com muito sacrifício. Fui eleito vereador lá aos 23, 24 anos em Bataguaçu, já fui vereador, já tenho uma experiência dessa como vereador. Olha só, tá vendo, população? Eu não sabia disso, olha porque é interessante o podcast, que legal. Então, e política é assim, né? Eu tive um mandato e acabei indo para o Japão, vivi alguns anos no exterior. E em função do casamento, eu fui o contrário, né? Em vez de levar a moça de Venceslau, eu vim para Venceslau. Né? Minha esposa é assistente social da prefeitura e eu vim pelo casamento. Em função do casamento, eu vim para Venceslau. Entendi. Né? Então, adoro essa cidade. É bacana porque uma cidade que te adota, né? E você, com poucos anos em Venceslau, você ser vereador, é claro que tem todo um tino político, né? Coisa, mas você precisa, né, ter uma rede de amigos que te rodeia e que te apoia, porque senão você não consegue se eleger, né? Ainda mais numa cidade com a formação política que nós temos. São intelectuais de política, entendem e conhecem, né? Então é difícil você enganar essas pessoas aqui em Venceslau. É verdade. Mas você acredita, eu vou dar um exemplo aqui, muito interessante essa questão que você nos colocou, você com pouco tempo, digamos assim, de ser venceslauense, já conseguiu a sua eleição. Uma pessoa que foi muito criticada por isso, tal, foi o Bahia também, né? Marcos Araújo também por pouco tempo conseguiu. Você acredita que com esse conhecimento político que a população tem hoje, essa busca incessante por querer ter conhecimento, e a força das redes sociais hoje, que antigamente, vamos falar a verdade, há 20 anos atrás, mesmo assim, os políticos, eles nem sabiam direito, eu digo assim, as pessoas mais humildes, mais simples, quem eram vereadores, não, e tinha vereadores que eram cativos na cidade, famílias tradicionais que se faziam, entrava ano, saía ano, era aquele vereador, sabe, era uma mesmice. E veio quebrar esse paradigma agora, né? E veio já na penúltima política e na última veio mostrando isso, que hoje quem quer trabalhar, quem oferece de um conhecimento de fazer algo diferente, mesmo que não seja venceslauense de carteirinha, que a avó, o vô, o pai foi venceslauense, isso já não serve mais. Hoje a população quer alguém que represente ele de alguma forma, mesmo que não tenha aquela tradição de um cidadão venceslauense, é isso? Isso é verdade, verdade. Eu acho que é uma seleção natural hoje, né? A população está muito seletiva e ela mesma vai excluindo e incluindo pessoas na vida pública e tirando da vida pública. É maravilhoso quando você ouve a história do Bahia, né? O Bahia é um baita de um cara aí articulado,
bom de conversa, entende de política, e é mérito dele estar na vida pública, é óbvio, né? Que ele trabalhou muito para isso e se fez notar por isso, né? E está desenvolvendo um trabalho bacana enquanto vereador, né? Eu respeito muito, gosto da maneira com que ele toca a vereança dele. Agora, política é assim, política no dia 3 de outubro ou 4 de outubro do ano que vem, você vai assinar um cheque visado assim, para assim, isso aqui é para o Wilson Hirakawa, para esses próximos 4 anos para ele gastar. Será que ele vai gastar bem? É um tiro no escuro, né? Sim. Você não sabe, né, se eu vou bem ou se eu vou mal, se o Bahia vai bem, se um outro vereador vai bem, né? Então, essas coisas a população corre um sério risco, né? E daí, o 4 em 4 anos vai ser seletivo, muito seletivo. Eu acho que mudam muitas pessoas, outros permanecem pelo mérito, mas a verdade é que há uma renovação constante na política. Eu acho que daqui para frente vai acontecer muito isso. Fala uma coisa, quando a gente colocou, né, poxa, nosso amigo Wilson vai estar junto de nós, você viu que eu fiz uma propagandinha, coloquei, né? E aí as pessoas vêm conversar comigo e falam, ô Júnior, pergunta isso, ou pergunta aquilo e tal, e tem sempre os prós e os contras, tá? Às vezes não é nem contra você, nem contra mim, né? Ou às vezes alguém que não gosta de você, ou alguém que não gosta de mim, mas eu não encontrei dessas pessoas não, tá? Mas questiona assim, o Wilson foi uma pessoa que no começo ele foi bastante contra, foi bastante enfático contra a prefeita, chamando ela de imperadora, né? Talvez porque ela começou, tudo é novo e para ela mais do que tudo. Eu acho que ela foi de excelência perto do meu conhecimento. Eu acho que se fosse eu, não tenho conhecimento e vou lá, poxa, não é fácil não. E a dificuldade é para todos. E talvez para ela tenha sido deslumbrado. E depois que a poeira se assenta e tal, aí veio um outro Wilson. Um Wilson que quer apoiar o executivo, o Wilson que quer ver o melhor da cidade. E aí a pergunta que ficou e que estou colocando para você existiu mudanças dentro do executivo ou o Wilson que mudou a forma de ver, de fazer política hoje aqui em Venceslau, Wilson? As duas coisas, as duas coisas. Na verdade, você não pode criticar o que é feito. Eu sou muito avesso a criticar o que foi feito. Olha, se fosse enumerar algumas obras assim que eu acho fundamentais que foram para Venceslau, como o Poço da Sumaré. Você Sim. conhece Venceslau melhor que eu, né? Você sabe que aquilo lá resolveu um problema seríssimo daquele lado lá de Watanabe, né? Aquilo lá resolveu o problema. Como eu não posso criticar uma obra dessa? Eu tenho que bater palma para uma obra dessa. Não. Eu sei a carência das pessoas. O ser humano ficar 2 dias sem água é impossível. Então, aquele poço, por exemplo, que abriu naquela praça em frente da ABB, tem um poço ali. Aquele poço veio abastecer o centro da cidade. O que aconteceu? Nós aqui no centro da cidade, na Dom Pedro, Princesa, bebíamos água do córrego do Viado. Era desaconselhável beber. Hoje você pode abrir a torneira e beber essa água, que ela é água tratada que vem dali. Eu não posso entrar no embate de uma coisa boa dessa. Sim. Tem falhas? Tem falhas. Tem sérios problemas na saúde pública de Venceslau. Certo? Eu vou falar assim, ó, você está precisando de uma consulta, você vai lá no posto de saúde amanhã, fala, eu quero agendar uma consulta. Aí o atendente, com todo o jeito do mundo, porque o atendente não tem culpa disso, o atendente é perfeito, ele vai dizer assim para você, ó, Juninho, você volta daqui 20 dias que eu vou marcar o dia da sua consulta. Morreu. Então, esse tipo de coisa, às vezes a gente cobra muito, eu cobro muito isso daí. Eu acho que nós poderíamos melhorar. Agora, se você falar assim que hoje tem 4 horários para o AME de Dracena e Prudente, que as pessoas não precisam sair de madrugada, às vezes com consultas 2 da tarde, então, o que é servido um lanchinho, então, isso é perfeito, né? Legal. Né? Bacana. Então, você tem que ver certas coisas que foram, né? Houve um apoio irrestrito de um governo do PSDB, que é do Rodrigo Garcia, que, né, investiu pesado, e renovou toda a frota de Venceslau. Então houve muitas mudanças. A verdade é essa. Sim. Você e eu, nós vivemos esse dia a dia, sabemos o que tem acontecido, recapeamento de Tiradentes, recapeamento de Tibiriçá, então recapeamento
dessa Carlos Pratizek. Então, quer dizer, são coisas assim que aconteceram realmente, né? Usina de recapeamento próprio, né? Então, nós temos muitas coisas boas acontecendo em Venceslau. Sim. Se eu for enumerar as ruins, eu tenho as ruins. Sim. Mas as ruins também são passíveis de acerto. Isso aí tem acontecido, né? Um município que depende de alguma coisa, de um tratamento mais, né, intensivo, mas então eu sei que tem algumas falhas aí. As ruins que acontecem, elas acontecem pela dificuldade que se apresenta, mas digamos assim, não é a Bárbara que levanta de manhã e fala, hoje eu vou fazer algumas coisas ruins para minha cidade. Não é isso que acontece. São situações adversas que precisam ser feitas, mudadas, mas que a dificuldade, né, leva tempo. Nós ficamos no ridículo de 8 anos, de duas gestões de 8 anos, 4 de cada uma, com o mesmo prefeito, de os funcionários ter praticamente um reajuste zero. O funcionalismo pediu água aqui nessa cidade, só não pediu esmola porque tem dignidade, certo? Ela, em 2 anos, ela, administração, ela que eu digo administração, sim, deu 20% de ajuste salarial, um ticket miserável de R$280, hoje são R$600. Quer dizer, tem algumas coisas para fazer com o funcionário público? Óbvio que tem. Tem os professores aí na fila com a questão do piso salarial, tem a questão do pessoal da endemias, que com o piso salarial também, para ver uma regularização. Então tem uma série de coisas para acertar. Mas o ativo, o que foi feito de bom, é muito maior do que... né? Eu não quero comparar o ruim com o pior. Sim. Eu quero comparar o ruim com o melhor. Então, diante dessa colocação, a gente pode ter uma postura assim, não, o Wilson é contra, eu sou contra certas coisas. Eu sou contra, sim. Eu sou contra a vida que determinados funcionários levam da referência 4, porque nós precisamos mudar isso. Da referência 4 e 5 hoje, pela tabela, recebem menos que o salário mínimo. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. Nós precisamos, com urgência, nós, Executivo e Câmara, renovar essa questão, acertar essa questão dessas referências, acertar a vida desses funcionários, que é fundamental para eles lá na frente. Com certeza. Né? Então, quer dizer, tem coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa acontecendo. Mas existe um projeto para isso, Wilson? A gente sabe agora que tem funcionários que com referência 4, 5, meu Deus do céu, hoje a gente pega 3 sacolinhas no mercado, você vai passar 400 conto. Então... existe um projeto para esse pessoal, referência 4, 5? Que não, o assalariado da 4 e 5, ele recebe menos que um salário e a prefeitura complementa para um salário. Mas ele sempre vai estar na perda. Sim. Sempre vai ter perda. Então, quer dizer, eu digo, o Executivo precisa elaborar uma reforma administrativa ampla em todas as referências e mandar para a Câmara e Câmara chancelar. Fazer as mudanças necessárias, fazer os ajustes necessários, porque nunca né? Nunca bate o pensamento de executivo e legislativo, né? Você sempre vai ver um legislativo muito mais combativo para o lado dos funcionários. Eu e o Pi, particularmente, nós temos abraçado os funcionários de uma certa maneira, né? Não exagerada, mas temos assim buscado muitas soluções e buscado ajudar eles da melhor forma possível, com soluções para plano de carreira e essa reforma administrativa que deveria vir nessa administração da atual prefeita, né? Aguardamos ansiosamente para que isso aconteça realmente, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, entendeu? Essa pergunta vai ser bom, vai ser o corte, a gente faz os cortes, entendeu? De 5 minutos da entrevista e vai dar um corte legal. Você acha o Pi o vereador mais corrupto que Venceslau já teve até hoje? Cara, o Pi, é brincadeira, cara, é só pra fazer chamada. O Pi é um cara excelente também. O Pi veio dar entrevista pra nós quando eu tava, rapaz, ainda com o estúdio montando a coisa lá no bairro, rapaz, ele foi. E eu queria marcar com você também, mas eu tinha dificuldade tão grande.
E aí eu lembro até que era um calor tão grande, lá não tinha ar, não tinha nada. Igual de ar-condicionado. E aí, rapaz, eu fui, né, lá eu falei, ó, você me perdoa, eu vou estar debaixo da mesa, eu tava de bermuda e camiseta, que era muito calor. E ele foi lá sempre elegante e tal. Eu tenho visto que você e o Pi, vocês têm feito realmente um trabalho, até de parceiros, né? Viajam junto, estão juntos, tem assim, uma mesma... pensamentos assim, né? Podem divergir as coisas, mas eu vejo que vocês têm mais prós do que contra, né? Vocês podem divergir em alguma coisa. Aqui em Venceslau, eu vou falar, aqui em Venceslau tem duas pessoas, dois políticos que não podem questionar a minha lealdade. Um é o Tufi Nicolau e outro é o Pi, Tácito Alexandre. Mas o Pi tornou-se um irmão para mim, né? O Pi ficou muito chegado, né? De viajar junto, São Paulo, Brasília, São Paulo, então a gente fica muito junto, troca muito. E o Pi eu conheço ele desde criança, então, e o Pi é o seguinte, o Pi é a história do sim, sim, não, entendeu? Se pode, ele pode, se não pode, ele já fala que não pode, mas ele não tem conversa. Eu gosto do Pi porque ele é bem verdadeiro, sabe? E vamos marcar um dia também de fazer uma resenha, trazer ele aqui também, e a gente bater um papo todo mundo junto. Mas é de coração, é meu irmão, sabe? Tem me ajudado muito. Sim. Né? Às vezes a gente pensa assim, pô, esses dois andam juntos, né? Como vai ser na hora da eleição? Nós vamos continuar andando juntos, né? Eu acho que ele somou demais na minha vida pública, né? Então, se tornou muito meu amigo. Isso aí. Só para corrigir, nós sabemos que o Pi não tem nada de corrupção, tem uma pessoa de uma índole maravilhosa, um caráter realmente, uma pessoa do bem, que era só uma brincadeira para fazer a chamada, né? Colocar lá, né? Wilson Irakawa anuncia que Pi é o fraudulento da coisa. Chama a atenção que só todo mundo para assistir o vídeo. A hora que vai ver, fala, não tem nada disso. Mas é assim, ele carregaria uma história de pensar que muitos, né, poderiam pensar, o Pi ele vai entrar na política porque ele tem o pai dele que tem uma história linda na política, que é uma pessoa queridíssima por muitos na cidade. Isso é verdade. E ele vai seguir o caminho dos passos do pai, vai ser aquilo. Mas não, quando ele entrou, ele foi ser o Pi. Tanto é que, né, que o nome dele, né, Alexandre Tácito, tal, em relação ao Tácito, mas eu não tinha, é o Pi, né, é o vereador Pi, tal. Ele foi fazer a carreira dele. Lógico, pode ter o conselho do pai, a ajuda do pai, claro, e isso é normal, porque é o pai, normal, né? Mas, como se diz, ele não ficou na sombra. Eu não sou o filho do Dr. Tácito, você entendeu? Não, eu sou o Pi, o vereador, aquele que está vereador em Presidente Venceslau, e estou fazendo um trabalho, e vamos que vamos. Não, meu aliado, meu amigo, e junto nós formamos uma parede boa, viu? A parede boa. Dura, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você quer tomar uma água, Miguel? Essa água aqui, ó, é pra você. Deixa eu colocar aí pra você. E aí é o seguinte, ó. Puta, os caras vão falar, pô, na última entrevista que teve, foi o pessoal do podcast Pode Contar, tinha torre de chopp, não sei o quê. Pro Wilson colocaram água. Não, porque... O homem é fera, ele quer tomar água, ele não quer chope. E o seu irmão não bebe água. O homem de Deus, a gente está aqui para exaltar as pessoas e glorificar a Deus. Mas então, Wilson, com essas parcerias aí, a gente gosta muito, eu vou convidar, tá? Aí, ô, Tufizinho, queremos você aqui também no nosso podcast. Vamos trazer a galera do bem. Boa. Tem aí rodando na cidade aí Gary danado, todo mundo que o Pi falando, perdão, o Pi não, o Pi deve estar falando de nós, falou, uma hora dessa o Wilson está gravando com o Júnior lá e falando de mim. o Tufi fez um vídeo que muitos exaltaram, bateram palma, e foi top, outros falaram que é polêmico. E aí é o seguinte, nosso podcast é a hora da verdade. Se você falar edita e corta, a gente edita e corta. Deixa que vai. Mas é o seguinte, e aí vem a revista. Eu vi a revista, tá? Eu não recebi, mas fui em algum lugar, como você sabe, trabalho com vários comércios e tal, eu vi a revista e tal. E aí chamou a atenção. Você acabou de dizer que você tá para ajudar o executivo
E você tem um parceiraço que é o Tufi também, que você tá junto dele. E aí você vem para ser parceiro do Juninho Moreno mesmo, para dar uma entrevista boa. E o Juninho fica colocando você entre a cruz e a espada. Fala, vamos falar do Corinthians, pô. Você achou que foi demais a pegada do Tufi em relação à revista? Você achou que a revista não deveria ter sido feito? Que a prefeita está querendo ser muito... Bom, você... Youtuber. Você gestor, tem certas coisas que é legal dentro da lei, certo? Sim. E tem coisas que é legal, mas não é moral, concorda? Sim. Né? É questão de ética e... Sim. Ó, eu vou falar uma coisa, eu acho que o Tufi, ele tem muito mais potencial para explorar, né, todo o conhecimento enquanto vereador que ele foi, candidato a prefeito, e teve um plano de governo muito bem elaborado. Eu ajudei ele a fazer esse plano de governo, certo? Então ele tem muito mais ideias do que ficar debatendo em cima de uma revista. Ponto. Não vou falar mais, né? Porque eu acho que a revista, às vezes acho desnecessário. Desnecessário. Você sabe por quê, Júnior? Eu, Wilson Hirakawa, de alma transparente, mesmo dentro de uma legalidade, eu não gastaria esse dinheiro. Eu estou dizendo. Mas eu também não vou condenar a prefeita por isso, nem a gestão dela, pelo fato de divulgar certas coisas. Porque realmente nessa revista só tem verdades, não é verdade? Sim. Né? São obras assim que aconteceram em Venceslau, né? Coisa que não via acontecer nos últimos 8 anos, a gente não viu acontecer nada em Venceslau praticamente. Então realmente lá está retratando uma realidade que aconteceu. Agora, eu, Wilson Hirakawa, não faria. Eu entendo. Não faria. Não, tem uma questão que eu tenho que colocar, né, Wilson? Aí você falou, ó, eu vou citar nomes aqui, tá? Não vou citar nome, mas eu não precisa citar nome, todo mundo sabe, né? Como você disse, o ex-prefeito, né, que teve 8 anos, conhecido de todos, uma pessoa no particular maravilhosa, do bem e tal, que teve a sua dificuldade administrativa, aos olhos de muitos, e aí vem o questionamento, você entende? Da situação. Eu quero dizer assim, a prefeita, será que ela tem realmente toda essa qualidade administrativa para ser elogiada por aquilo que ela vem fazendo? Ou ela pegou uma prefeitura que estava arrebentada e não tinha como ser pior? Olha, eu vou falar, é uma trabalhadora, viu? É incansável, é incansável. Eu admiro muito ela nesse aspecto de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, sabe? Articular aí São Paulo, Brasília, sabe? Eu acho isso daí formidável nela. É um pique extraordinário. É uma pessoa que 6 da manhã já tem um post no Instagram, alguma coisa que foi ali, foi aqui, você tá entendendo? Então eu admiro muito ela por isso. Agora, essa questão do fazer, eu acho que ela pegou uma maré muito boa também, porque foi os 2 anos do governo Dória, que ele estava pretenso candidato a presidente da República. O estado de São Paulo tinha 50 bi em caixa. Tinha que jogar. Né? E o Rodrigo Garcia, pretenso candidato a governador e candidato a governador, sim, abriu, né? E Venceslau foi beneficiado, assim como Piquerobi, Caiuá, todos os municípios aqui do Oeste Paulista foram beneficiados, né? Mas é claro que você também tem que ser gestor, né? Isso, com certeza. Se não fosse gestor, eu acho que Venceslau não estaria nessa condição hoje, né? Eu acho que nós temos um visual muito mais agradável de Venceslau. Ô Juninho, quando a prefeita assumiu, no dia 4 de janeiro de 21, tinha 130 ligações de água por fazer. Nossa. 90 dias você esperando uma ligação de água. Isso é um absurdo. Sabe o que acontece hoje? Se você pedir cedo, à tarde está instalado. Se você pedir à tarde, cedo eles vão lá e instalam a água para você. Sabe quantos vazamentos de esgoto e água tinha na cidade? 280.
Você vê alguma rua minando água aqui na cidade? Eu ando muito, você também anda, eu sei disso. Não vejo Zerou mais. isso aí em 3 meses, zerou. E eu ligava pro Wesley Martins, porque eu ali aqui andando, eu ligava, Wesley, tá a rua assim, não, tá anotado, ia lá e pá. 280, então quer dizer, hoje o DAI, vou te falar, o DAI, Júnior, o DAI tinha uma Saveiro com um banquinho de madeira para os motoristas, para os funcionários andar com ela. Vai lá no DAI hoje, tem retro, tem caçamba, tem equipado o DAI. Repasse daquela porcentagem que o DAI tem, por obrigação o executivo repassar, é repassado religiosamente, é reinvestido. Você vê que a nossa 2 postos, né, fizeram na cidade, sim, com recurso próprio. Então, quer dizer, você vê que a coisa andou bacana, né? Certas coisas que a gente estava, aquela questão daquela água pluvial lá, acúmulo de água na Five, aquilo era um caos para as pessoas. Aquilo, quanta gente perdeu quanta coisa ali, né? E aquele piscinão lá veio sanar esse problema, né? Então quer dizer, não é que não fez muita coisa. Não, eu acho interessante, a pessoa tá 6 horas da manhã postando já alguma coisa, fazendo, eu acho assim, só que é aquela história, né, mais importante que a velocidade é a direção. E a constância. Né, é a direção, sim, porque senão tu levanta 5 horas da manhã e você tá correndo, e você fala, ei, onde você vai, Wilson? Aí você fala, eu tô indo pra ver o sol, entendeu? O levantar do sol, o nascer do sol. Aí mas você tá correndo pro oeste, pô, o sol nasce pra cá, então é aquela situação. Mais importante do que a velocidade é a direção. E nisso eu acho que ela tem direcionado essa máquina no caminho certo. Ela tem encontrado caminhos, lógico, pelo caminho tem os seus percalços, mas eu encontro nas atitudes, das escolhas dela, boas oportunidades, boas ideias nesse percurso. A função de vereador principal, eu acho que é fiscalizar. Essa é a função. Muito mais do que legislar e fiscalizar. E eu vou te falar uma coisa, nesses 2 anos aí, eu já presidi 2 CI, estamos tocando a CI da Santa Casa aí, tá meio, sabe? Tocamos a CI do Covid, então eu sei onde está o erro da coisa, sabe? E olha, eu nunca achei nada errado dessa administração, Virginia. Nisso aí eu dou a mão ao palmatório e digo, essa gestão aí tem lisura, tem transparência, são pessoas sérias, imbuídas de um desejo de fazer Venceslau crescer ou trabalhar pró-Venceslau, pró-população. Isso eu tenho visto. Hoje nós temos uma dificuldade também, Wilson, que é em relação à saúde mental, à saúde emocional. Você lembra que eu fui fazer um treinamento que nós fazíamos lá em Campinas, toda aquela região, né? Minha esposa é psicóloga também, falando, por que não fazer em Venceslau? A gente só faz nos lugares. Nós trouxemos para cá e tinha dificuldade de algumas pessoas que queriam, e eu levei até você e o Pio uma época, se lembra? Lembro. Para ver se poderia fazer alguma coisa. Depois eu não tive condições de dar continuidade na nossa conversa, mas consegui, levei algumas pessoas, eram 17 pessoas. E outros eu não consegui. E o que dói na gente é o seguinte, de pessoas que precisam, que precisavam e que às vezes o ser humano acha que isso é bobeira. E depois do pós-pandemia, o Brasil se tornou o maior, entendeu, em índice de transtorno de ansiedade. E o aumento de ansiolíticos em mais de 700%. E não é assim porque o psiquiatra deu não, é porque a tia da amiga toma e faz bem, eu pego o nome do remédio, eu vou comprar e dar um jeito de tomar também, sabe? Hoje é isso porque a ansiedade é terrível. E a gente passa por situações que a gente não gostaria de passar. E eu não imaginei que teria que passar, mas passei, sabe? De ver uma pessoa que era para ser cuidada e ceifou a sua própria vida. Isso é um trauma, e a gente tem isso acontecido muito, sabe? E aí a gente trabalha, inclusive em outros estados, em outras cidades. O prefeito de Dracena, eu levei uma proposta para ele, para fazer um treinamento com a prefeitura para 180. Ele viu o nosso treinamento
Ele falou, Júnior, eu quero um treinamento, mas para 1.500 funcionários. Eu quero para todos, porque a gente tem que cuidar, tem que fazer. E aí ele tem um negócio lá que é pontuação, que é assim, eu falei, mas funcionário não vai não, vai quem quer, porque funcionário você pagar para ir, o cara não vai, o cara não quer. Ele falou, aqui eu posso fazer um evento, 3 horas da manhã todo mundo vai. Por quê? Eu lancei aqui uma questão lá de uma coisa de premiação, e todo mundo faz uma pontuação. E aqueles funcionários que vestem a camisa, que fazem uma cidade melhor, que vêm junto comigo lutar por um município, para ter um município melhor, uma população melhor, ele faz pontos também. E aqueles que têm as pontuações de fazer o melhor pela nossa cidade, no final do ano ele recebe, além do 13º, o 14º salário. Então todos querem participar para crescer, para melhorar. Eu achei o máximo isso, sabe? E eu não posso falar da prefeita porque eu nunca levei nenhum projeto, tá? Eu só sei porque às vezes ela tem uma equipe dela que faz tal. Eu fui em algumas outras prefeituras, toda a região, o próprio governo, o estado, mandou uma verba para todas as prefeituras para que fizessem um trabalho junto aos funcionários da educação e da saúde para fortalecê-los, porque eles estavam, entendeu? Sucumbindo, né? Arrebentados, você entendeu? Todo mundo tinha medo de pegar o pingue do Covid e morrer. O teu trabalho era o centro do negócio, entendeu? Então, professores e... Essa semana ainda nós fizemos lá para 70 professores numa cidade da região aqui. Um trabalho de educação emocional, de inteligência emocional. Você não acha que falta um pouquinho disso em Presidente Venceslau? O Presidente Venceslau faça d'água, não sei o quê, mas o maior índice de suicídio da região está na nossa cidade e parece que é um nada, que ninguém faz nada. A gente perdeu aí nos próximos, sei lá, teve lá 2 em Bataguaçu, teve essa semana em Piquirubi, mas Venceslau é um dos altos índices. E esse tipo de coisa, pelo menos eu não vi. Eu trabalho com isso. Eu viajo e ganho meu pão de cada dia fazendo isso. Eu vejo sim os consultórios lotados. Nós estamos aqui agora e minha esposa, são 9h pouco da noite, ela está atendendo, porque é a hora que as pessoas trabalham, né? Então a mulher trabalha até 6 horas, então ela tem que ser atendida das 7 às 8, das 8 às 9, os horários que ela pode atender as pessoas que trabalham, né? Então, e a gente sabe entender e busca fazer tudo isso. A gente aqui em Venceslau, nós estamos muito restritos a CAPS, a um atendimento mais específico, né? Não é tão... É um atendimento mental, mas é medicamentoso, né, o negócio, né? Então, geralmente, e tem assistido muitas pessoas, né? A verdade é essa. Sim. Né? Agora, um trabalho assim de treinamento, de coisa, eu não tenho visto realmente acontecer aqui em Venceslau. E é claro que tudo aquilo que vem depois dessa pandemia aí para nos fortalecer mentalmente, né? Você é coach, né? Sou. Então, tem uma passagem de coach, eu gosto de contar isso. Eu aprecio muito os coaches. Os coaches são pessoas que estão aptas a ajudar muita gente. O camarada tinha um problema, cara, psíquico, sério. Ele deitava na cama e ele ficava com medo de pôr os pés no chão, porque tinha um negócio que ia pegar os pés dele. E aí ele encontrou um coach. Aí o coach falou assim, não, eu resolvo isso aí pra você. Quanto? Uma sessão. Não, rapaz, já tem, desculpa a sua esposa aí, mas já tem uns 5 anos que eu vou no psicólogo aí e não resolve esse negócio aí. E não, mas uma sessão eu resolvo isso aí. Onde você mora? Eu moro em tal lugar, vamos lá na sua casa. Aí chegou lá, qual que é a cama que você dorme? Não, essa cama aqui. Traz um serrote aí. Cerrou os 4 pés da cama e pôs a cama no chão e falou, então, tá resolvido. Agora você desce de boa, não vai ter mais nada embaixo da cama. Mas os coaches são esses práticos, né? O coach, na verdade, eu até parei, né? A gente trabalha com mentorias, né? E a gente trabalha com isso, porque quando eu fiz coach a primeira vez, isso aí foi em 2010, 11, as pessoas nem sabiam, era caro demais, era R$7.000, né? Era o José Marques e o Vilela da Mata.
E a Associação Brasileira de Coaching, né? E a Sociedade Brasileira de Coaching, e tinha lá 1000 coisas e tal. Hoje tem coaching, não sei o que. Eu fiz coaching, porque depois eu fui estudar programação neurolinguística na Pratners para ver tudo isso. É bacana, depois eu fui estudar hipnoterapia, porque eu fui fazer um tratamento de hipnoterapia. E sabe por que, Wilson, que eu fui buscar todo esse conhecimento? Primeiro, porque me gerou algo que foi maravilhoso, que aí eu consegui galgar espaço e coisas, que eu tinha um trabalho, que eu trabalhava amando, fazendo aquilo que eu amava, e ganhava mais de 30 mil reais por mês. Foi quando eu consegui construir minha casa, fazer as coisas. Eu tinha 2 carros importados, entendeu como que é? Eu andava de BMW, eu andava de Corolla e tal. Trabalhava numa empresa que me ressarcia. Mas não foi isso que me fazia, não era isso que mexia o meu ego. O que foi mais difícil, é o que eu falo, é quando eu cheguei de uma enfermidade e o médico falou assim, ó, você dá nome, Dr. Ricardo Scardovelli. Eu fui em todos os melhores neurocirurgiões que você imagina, eu fui, entendeu? Ricardo Scardovelli, fui no Ferrari, você entendeu? Rodrigo Ferrari, fui no Eduardo Rossumi de Dracena, eu fui no Dr. Diogo de Prudente, eu fui no Sírio-Libanês lá, no Dr. Fernando Freua, que é um cientista, cara maravilhoso. Ele falou pra mim, Júnior, você sabe que no nosso corpo, junto a nós, tem uma alma. Eu não estou falando de religião, nem de espiritismo, nada disso, mas que tem uma alma. Eu falei, eu sei, eu acredito e sei que eu tenho uma alma e eu tenho que prestar conta dessa alma ainda a Deus, falei para ele. Ele foi, pois é, e às vezes tem as enfermidades que vêm assolar a dor de tal maneira que chega a querer a tocar a nossa alma, ele dizia para mim. E um puto no cientista que dá palestra lá em Boston e tal, e aí eles falaram, ó, o doutor Eduardo Rossum falou, quem vai tomar conta de você é só um, professor Maneco. Porque todo mundo, pessoal, você é bom porque teve aula com o professor Maneco, professor de neurociência lá da Unicamp, tal. Eu fui ver, mas enfim. Qual foi diagnosticado? Eles acharam que eu tinha um tumor na cabeça. Eu não tinha, fiz tomografia. Acharam que eu tinha compressão craniana, ou o cérebro, ou o líquor, né, ou o sangue estaria comprimido. Também não tinha. Eu fiz 2 procedimentos cirúrgicos cerebral, você entendeu? Para tentar bloquear os nervos da minha cabeça. Fiz no Paraná e nada cortava. Tomava morfina para tentar cortar as dores, era 24 horas de dor. Entendeu? E aí o médico, o doutor Ricardo, falou para mim, ó, você tem uma enfermidade que a gente chama a enfermidade do suicídio, porque ela vai assolando de uma tal maneira que chega uma hora que o ser humano não aguenta a dor e ele não quer morrer, mas ele quer ceifar aquela dor que está dentro dele e ele acaba se suicidando. Mas a gente vai buscar um tratamento paliativo. E a outra coisa que eu tenho para te falar que também é ruim, falou o quê? Ela falou, essa enfermidade sua não tem cura. Pô, você entendeu a pancada que eu tomei? Eu só tinha 2 coisas, ou eu ia buscar a Deus acima de todas as coisas e fazer a minha fé, entendeu? Agregar força de tal maneira que eu conseguisse vencer as dores pela palavra de Deus, pela determinação da palavra que sai da minha boca, da positividade que eu tenho que encontrar de lutar contra essas dores, que a própria ciência chama de enfermidade do suicídio, né? Que é uma meu Deus do céu. Já vou lembrar o nome que é dado clinicamente. E aí eu fui estudar o quê? Fui estudar o ser humano, a mente, entendeu? A capacidade do ser humano de virar o negativo pro positivo. A questão do coach, realmente, porque o coach, né? A PNL, ela vai estudar o teu porquê, da tua causa, o que te traz hoje. O coach não, o coach vai pegar, vai criar uma estratégia para você chegar. Onde você quer chegar? Eu quero chegar até lá. Então nós vamos criar a melhor estratégia para chegar até lá, né? Depois eu fiz Master Coach, eu vou pegar para você lá todas as formações que eu fiz para buscar fazer, para buscar conseguir estar aqui hoje. Ah, por quê? Por ter conhecimento de ser coach? Não, para vencer as minhas dores, os meus medos, as minhas adversidades e de eu não ser mais um na lista daquele que falou, não aguentou, fraquejou e ceifou o seu dia na terra. Entendeu? Então por isso que eu fui vestir essa camisa e lutar por essa causa. E aí eu tenho histórias maravilhosas que em outra oportunidade eu vou contar para você, de pessoas que estavam para ceifar a vida e entrar em contato, enfim. Mas não vai ser aqui porque o podcast é teu, é você que vai falar. Mas eu acho isso. E eu sei que você, na tua determinação de fé, na tua espiritualidade, você busca ajudar as pessoas da melhor maneira possível, ajuda as pessoas no oculto, sem querer que as pessoas falem nada, foi o Wilson que fez, tal.
deixa o cidadão Wilson muitas vezes falar mais alto do que o vereador. Isso é bonito, é importante também. Isso faz parte do cidadão, né? Do ecoar da alma, que é muito melhor dar do que receber. E é muito melhor receber essa gratidão voluntariada de Deus do que receber o aplauso do trabalho que o vereador fez, né? Verdade. Mas eu gostaria muito, eu tive aqui entrevistando o professor Gleison, que ele trabalha com recreação, com isso também, e ajuda muitas pessoas a lutar contra isso. E a gente tinha que fazer em Venceslau algo para... Não é que vai fazer e que vai acabar não, mas é tentar combater, sabe? O negócio da dengue, você tem que fazer uma fumaça. As pessoas têm que olhar e falar, poxa, tem gente que só quer ser ouvido, tem gente que está num buraco, entendeu? Que só quer alguém que estenda a mão. Você não acha que um treinamento desse não funcionaria melhor a nível de escola? Para começar assim, para ter uma base assim, com crianças ou com adolescente mesmo, né? A gente vê muitas histórias ruins, né, desses adolescentes hoje, né? Então eu acho que eu tenho uma história, um trabalho bem bacana mesmo, né, para ser feito, para ser trabalhado, né? Porque eles têm muita lenha para queimar mesmo, né? Então, em 2017 tinha aquela questão do Setembro Amarelo e aí me contrataram para mim fazer treinamento. O difícil é você fazer treinamento com quem não quer. Aí eu cheguei numa escola que tinha 120 crianças de 12 a 17 anos que não queriam ir para a palestra. Mas eu morava no Ipanema, aquelas ruas tudo meia torta. E aí o GPS não chegava e tal, e aí foi na hora que me viu, vieram buscar, porque facilitar para pagar, então é mais fácil vir com o carro da prefeitura, tem todo esse gasto de coisa, né? E aí eu fui para essa prefeitura, mas aquela alegria de me achar foi tão grande que me abraçaram e tal, e eu pulei para dentro do carrão, o executivo, o motorista, a diretora lá da coordenadora, e eu pulei atrás, o ar-condicionado tá bom? Não, tá excelente. Não, vem aqui na frente. Não, ainda eu brinquei, né? O meu sonho sempre foi andar num carrão executivo desse, ter um motorista e uma secretária para mim. Eu brinquei e fui com eles. No meio do caminho, Wilson, caiu a ficha que eu não tinha levado nada, nem minha pasta, nem um pendrive, nada. Aí quando eu cheguei lá, tive que falar a verdade. Falei, eu vim aqui para fazer uma palestra no evento eu esqueci tudo naquele negócio. E agora? Falei, faz o seguinte, tira telão, data show, essas coisas, deixa só o microfone e vai ser só igual um stand-up, só voz e eu contei essa história para as professoras e coordenadoras de ensino que nós fizemos um treinamento sexta-feira passada na região. Foi a maior palestra que eu já fiz na minha vida. Aquelas crianças não queriam nada, entendeu? Sabe, eles com cabeça na escola, palestra de alguém. Então quando eu começava a conversar, eu chamava, você vê que... Então, e aí eu comecei a brecar, tava conversando, é porque tem alguma coisa, vem cá eu contar, você tá conversando, porque é coisa boa para contar, tal. E aí com isso eles foram prestando atenção e resumindo. Se você vai de Setembro Amarelo, você sabe por que do Setembro Amarelo. Se você fica falando do Setembro Amarelo, dos acontecimentos, entendeu? Você fortalece a causa. Você tem que ir contra. E eu fui falar então lá de oportunidade. Eu fui falar sobre erro porque eu errei. Eu fui contratado para fazer algo e errei. Não levei o que era para ser feito. Mas eu fui para levar algo também de amor. E através do meu erro, aquelas pessoas que me contrataram, me amando, me aceitaram o meu erro e aceitaram lá do jeito que eu estava. E eu comecei a entrar nesse caminho. Não de falar de suicídio, mas falar de amor. Falar de coisa e tal. E aí você via lá crianças que não tinha pai e mãe para abraçar e coisa. Aí conversava, falava, não tem. Aí um abraço da professora, sabe? A criança urrava de chorar e a professora também. Aí eu falo para você, o homem some e Deus aparece. Porque eu não sabia nem o que eu ia fazer. Mas acredite, se você quiser, que Deus entrou naquele lugar com um propósito. Wilson, nunca aconteceu isso. Quando acabou,
tinha 120 crianças chorando, se abraçando, abraçando as professoras. Aí nisso veio uma outra coordenadora e ela falou assim para mim, com todo o respeito, ela falou: Júnior, eu posso te dar um abraço? Eu falei: me dá um abraço. E eu tava de camisa de manga, né, de coisa, não tava sem paletó, mas camisa de manga, calça social, tudo suado, mas em quadra de escola, né, de 5, de tarde. Então eu tava todo suado. Eu falei: tô todo suado, mas se você quiser, eu falei: imagina. Aí ela me abraçou. Que ela me abraçou, aí a diretora veio chorando e abraçou a nós também. Wilson, foi o maior abraço que eu já vi. As crianças veio e foram abraçando assim, tudo nós assim. Cara, mas foi como se fosse uma fogueira de choro, que aí eu ouvi aquele negócio, eu ouvi aquele barulho chorando, e as crianças chorando. Aí eu olhei aquilo assim, tudo em volta. Eu nunca tinha vivido um algo desse. E olha, foi maravilhoso. Aí é que eu falo para você. Espero que, ainda que fosse por 10 segundos, que eu tenha falado alguma coisa na vida daquelas crianças, que através como despertou o choro, porque eu falo, despertar o sorriso, entendeu? Você tenta e você faz. Mas eu falo, despertar o choro, você entendeu? Com um sentimento de alma. Aí eu falo, é só Deus que consegue despertar uma criança ou algo assim. Então, foi maravilhoso. E eu acho assim que a gente poderia sim fazer coisas de recreação. A gente tentar resgatar o mínimo daquilo que nós fazíamos quando era criança, poxa, sabe? Nós fazíamos quando era criança, que hoje é o que é de recreação, que o Gleison é especialista nisso. Viaja o Brasil inteiro fazendo isso, e na nossa região não tem nada. E não é por causa da prefeita, não é por causa dos vereadores, não é por causa dos professores, é por causa que desde Jesus, quando estava em Nazaré, Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Mas estou deixando aqui todo esse pensamento para que a gente possa juntos fazer uma Venceslau mais forte, politizada como ela capacitada como tem que ser, estruturada emocionalmente, sabe? Com uma educação de uma inteligência emocional muito forte para ter força de resiliência, de correr atrás dos objetivos, de ser empreendedor. Não tem emprego, vamos empreender, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar, vamos montar uma escola de empreendedorismo, sabe? E fazer as coisas acontecerem. Porque eu acho que dá para se fazer. Eu acho que nós estamos no rumo certo. Achamos o norte, né? Achamos o norte e é possível fazer gestão séria, com poucos recursos e com muita carência. Mas é possível fazer gestão, desde que esteja a pessoa certa no lugar certo. Eu ouvi do seu Inocêncio Arbela na inauguração da FM Massa FM. E num trecho do discurso dele, ele disse assim: olha, nós não temos a pretensão de ser a maior cidade, mas nós queremos ser a melhor cidade. Lindo. Então é isso daí, né? Eu fiquei muito nessa frase aí, eu e o Pi ficamos conversando. Então realmente é isso. A gente não tem a pretensão de ser o maior, não é nada disso. Mas ser melhor, isso aí, eu acho que a gente tem que ter essa pretensão, né? Então, eu acho que esse trabalho tem que ser feito, porque realmente há uma carência muito grande, né? Todo mundo psicologicamente ficou muito abalado depois dessa pandemia, de certas circunstâncias que nós vivemos. Eu tive Covid, eu não sei se você teve. Tive. Mas é um negócio apavorante, a gente não saiu inteiro dessa, né? Todo mundo precisou de alguma coisa, de algum apoio, né? Então, eu acho fundamental um trabalho desse aí, principalmente a nível de escola, né? De escola. Então, eu acho que tem que preparar melhor as crianças mentalmente, né? Sim, eu também acho. Eu acredito que a gente pode fazer algo melhor. É isso que nós estamos fazendo aqui, né, Wilson? Trocando ideias para que as pessoas ouçam e possa ir algum empresário, algum professor, alguém que tenha as ideias para agregar aos nossos valores e a gente conseguir realmente fazer crescer. Eu não estou vendendo aqui o meu papel, você não está aqui pedindo voto. Nós estamos realmente na troca de ideias, na boa resenha para fazer o quê? Um presidente Venceslau melhor.
né? É como o professor Gleis falou, eu falei, eu gosto dessa cidade, tudo que eu faço, eu saio por aí, eu fico pensando o que poderia ser feito na nossa cidade. Achei isso bonito, sabe? Isso é bacana. Achei isso bonito. O que você achou da nova Câmara Municipal? Uma renovação que só teve o Beto, que já estava, e o Cola, que já é um veterano de guerra. É o comando, rapaz. Ali tem bagagem. Ali é o comando, é o veterano de guerra, né? Conhece. Tem bala na agulha. O que você achou dessa Câmara? A Câmara, ela veio responder aos anseios da sociedade? Eu acredito que sim, porque é uma Câmara sem vício, né? Sim. Porque, olha, eu vou te falar, é difícil quando você lida com um político matreiro, né? Aquele do toma lá da cá. Isso é jogo duro, né? Então, eu já digo logo, ó, eu tô por nada. Eu tô aqui por nada. Quero continuar livre, independente, de palavra, de voto, de opinião, certo? E eu tô aqui a troco de nada, certo? E vai ser assim, e essa Câmara tem encarado dessa forma mesmo, né? Eu vejo muitos assim com vida própria, né? Votando como quer, discutindo e, né, trazendo a boa discussão da política, né? A baila. Então eu acho que essa Câmara aí é exemplar. Eu acho que a gente marca aí uma inovação a nível de Câmara Municipal de Venceslau, tirando aqueles medalhões que vinha de família tradicional, né? Não que eles não tenham mérito, é óbvio que tem mérito por estarem, né? Por ter estado, né? Mas eu acredito que essa Câmara veio assim para dar um divisor de águas, né? É uma Câmara diferenciada. Uma resposta da população. Também. Queremos mudança, não também. só de pessoas, mas mudança de atitudes através do nosso resultado. E você acredita que essa mudança veio? Eu acredito que veio. Porque é uma Câmara que cobrou duro. Eu fui muito duro também, incisivo. O PI, né? A gente fez essa parceria aí, a gente cobrou muito pesado certas coisas. Mas é tudo por conta, né? De bem querer de Venceslau. Porque eu, nem o PI, nem um outro vereador pediu nada em troca de alguma coisa, de benefício próprio. Sempre em troco da população, em troca da população algum benefício. Então, quer dizer, eu acho que esse é o bem-querer da política, né? Esse é o bom andamento da política funcionando nesse sentido, né? De ter uma Câmara independente, né? De ter vida própria e tocar, né? Então... Aí eu vou buscar o jornal fofocando, você entendeu? Peguei lá a folha do jornal fofocando e tava lá na página de política. Aí diz lá, prefeita vai tentar a reeleição, só que com um novo candidato a vice, vai trocar o seu vice, entendeu? E vai tentar uma reeleição com uma parceria muito forte aí e tal, e o apoio da população. E do outro lado vem um pessoal fechado aí, que vão fechar muito forte para tentar pegar o trono da prefeita, e tá fazendo lá os seus trabalhos, suas coligações para ver se vem forte. Contando que, na verdade, com um bom número que se teve ela de votação, mas com o número de candidatos, a divisão que se foi e a porcentagem válida entre as abstinências, né? Abstinência não, abstenção. Abstinência é largar da droga. As abstenções e, né, brancos, tal, e foi maior muitas vezes do que o votado. Então, assim, não tem, assim, teve uma expressão de voto que garantiu a eleição, mas se colocar em relação ao número de eleitores hoje, presidente Venceslau, não é aquela expressão de voto grande que pode um outro vir e ganhar. O que hoje, no dia de hoje, que eu nem sei que dia que é hoje, mas tá aí no YouTube pra você ver que dia é hoje, que o nosso... 31 de julho. Hã? 31 de julho. 31 de julho, olha só, que o dia de hoje, quem que você acha? Você acha que ela leva... Ou você acha que tem gente forte por trás que está trabalhando para levar?
Ou o novo prefeito de Presidente Venceslau chama-se Wilson Hirakawa? Olha, eu acho que a população vai avaliar o governo dela. E eu acho que tem uma aprovação tremenda hoje o governo da prefeita, né? Tem adversário à altura? Temos, sempre temos adversário. Porque eleição é voto. Sim. É voto. Esse negócio de já ganhou, olha, eu achava que o nosso presidente estava reeleito e não deu. Não deu. Não deu. Até ele achou, né? Não deu. Outros prefeitos que achavam que estavam reeleitos não reelegeram-se. Né? Então, é um negócio muito melindroso. Vai ter que ter trabalho, sola de sapato e muita saliva. Isso é verdade. E o Wilson Hirakawa tá fora desse pleito, né? Mas vai escolher um lado. Vai escolher um lado. Porque aqui eu vou te falar uma coisa pra você. Eu sou firme, viu, companheiro? Eu sei disso. E eu te coloco em cada saia justa, né? Você fala, pô, vim bater um papo, você quer me derrubar, pô. Não, de jeito nenhum. Eu vou escolher um lado, espero escolher o lado certo, né? Você vai escolher o lado que você acredita que vai continuar desenvolvendo o seu trabalho. É mais do que justo, isso não é traição, isso não é nada. Isso é política, pô. Eu vou pô. nisso daí. Sim. Eu vou baseado nisso daí. O que é bom para Venceslau, eu vou votar e vou trabalhar e vou ser companheiro e leal também, né? Tá certo. Então... E é isso é o que é importante, é isso que... Ó, eu não trabalhei para ela, entendeu? Eu não votei nela, logicamente. Mas se você fala para mim, mas e aí, questão de se aprova? Eu aprovo o trabalho dela. Eu aprovo, sabe? Tudo que ela vem fazendo em relação à prefeitura, aprovo, sabe? Se fosse hoje, ia me apresentar e dependendo de quem for, fala, poxa, ela fez um algo. Deus é minha testemunha e ela também, entendeu? Se falarem um algo, nunca entrei lá na prefeitura para pedir, sabe, uma agulha, para pedir um nada, nunca. Sabe? Para fazer. Então não posso dizer que não me atendeu. O Júnior quis fazer um evento para a população e a prefeitura não aprovou. Não posso falar isso, sabe? A falha está em mim, né? A falha está em mim, porque se eu não me coloquei a caminho para se fazer, né? Eu posso colocar, chegar lá falando, não tem jeito de ajudar. Beleza. Mas eu tinha que me colocar mais a caminho. Não me coloquei. Até porque, como se diz, a gente também vem sofrendo, né, com o pós-pandemia, com os transtornos de ansiedade, com as dificuldades que todo mundo passa. Nós também somos cidadãos que passamos também pelas mesmas dores e dificuldades. Mas eu estou muito feliz de receber aqui hoje essa pessoa maravilhosa, que não roda no toco não, que vai lá e ó, pá, pode perguntar. Então eu vou fazer uma pergunta para você, Wilson, que é íntima demais, e que eu quero ver se você tem coragem de falar. Se você não quiser, a gente edita, eu corto lá. Mas essa é íntima, essa o povo quer saber. Posso perguntar? Manda. Na última eleição que teve, você entendeu? Para os municípios, dentro de Presidente Venceslau, para quem que você votou para vereador? Na última eleição? Eu votei em mim. A pergunta que não queria calar. Aí, ó, votou nele, pô, tá vendo? Tinha gente falando, será que ele votou no PIS? Será que ele votou no João Coelho? Você tá doido, pô? Não, seria bom os candidatos, né? Se eu não fosse candidato, certamente votaria no PIS, com certeza. Lembra aquela vez que eu falei com vocês? Falei, pô, a gente tem amigos assim, tal, que a gente só tem um voto, e é tão ruim a gente ter um voto, porque a gente tem 3, 4 amigos que são boas pessoas, mas a gente só pode votar em um, né? E é tão difícil. E aí é o que eu falei. Vou citar o nome aqui da pessoa, né? Que eu falei assim, se fosse por eleição, de eu não conhecer ninguém, e ver a forma de trabalhar isso, aquilo, em quem que eu votaria? Eu votaria na Alessandra. Você entendeu? Nunca conversei assim com a Alessandra. Talvez conversamos na época de escola, porque a gente estudou junto, acho que no Antônio Marinho, mas em questão de política e tal, depois de adultos, nunca conversei. Mas a postura que ela teve naquele primeiro momento, eu falei, poxa, eu votaria nessa menina. Não sei se hoje, mas eu votaria nela, tal. Essa questão.
Alessandra, queremos você aqui, hein? A gente abre espaço para todo mundo, claro, né, Wilson? Democrático, né? É, lógico. E fiz o convite. Ela falou, ó, estou em São Paulo, tal, numa próxima oportunidade também, tal. Acho que ela ficou meio com medo. Falou, acho que depois que ela ver a nossa entrevista... não tem medo de nada, não. Tem não, também, não. Aí não roda no toco, não. É na cabeça do Machado, é papo. Então vamos lá, Alessandra. O povo quer você aqui. Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sempre faz essa pergunta assim. Para encerrar, tem alguma coisa que você gostaria de deixar registrado aqui hoje, nessa noite? Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e que eu não fiz? Ou algo que eu falei e que ficou talvez com uma má interpretação que você queira corrigir? Enfim, o espaço é teu para você falar aquilo que está dentro de você, aquilo que você quer. Alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria de falar, algum assunto que ficou pendente, você falou, poxa, eu vou conversar sobre isso e a gente não conversou. Enfim, o espaço é teu. Não, foi perfeito, eu gostei demais, te agradeço pelo espaço, né? Agradeço a oportunidade, quero estar assim sempre à disposição, né? E quero continuar na vida pública aí, quero continuar lutando, trabalhando enquanto durar esse mandato, né? E um futuro aí, quem sabe, né? Isso aí é Deus mesmo que vai, se vai ou não vai, né? E eu quero continuar firme nos meus propósitos, quero continuar de alma transparente. E eu falo uma coisa sempre para os meus amigos, eu posso estar cuspindo sangue, mas eu vou para cima, meu companheiro. Isso aí não tem dúvida não, certo? Se couber a mim, não precisa falar vai não, porque eu já fui, certo? Então eu quero estar nessa vanguarda de lutar, de brigar por aquilo que eu acredito. E eu acredito demais nessa terra, acredito demais nos meus amigos que eu tenho aqui. Eu pertenço à igreja evangélica aqui de Venceslau, acredito demais nos meus irmãos evangélicos, né? Então eu tenho um segmento, né, aí muito bom, né? Tenho amigos, fiz amigos demais aqui nessa cidade, né? E tenho buscado incessantemente trabalhar em nome do coletivo. E eu quero continuar fazendo isso, se Deus me permitir, se os meus amigos permitirem também, porque são os amigos que, né, chancela isso para mim, né? Então não tem como, né? Então enquanto esses amigos, irmãos quiserem, eu estou à disposição e eu quero estar sempre à disposição. Qual partido que você se elegeu? Eu me elegi pelo PSDB e continuo no PSDB. Continua do PSDB? Ainda. Continuo no PSDB. Quero continuar, porque eu acho que é um partido que tem estrutura, tem história em Venceslau, tem pessoas de bem engajadas nesse partido. Acredito demais nessas pessoas que estão no comando desse partido. Então quero continuar aí de boa, né? A não ser que haja um contratempo aí, porque política também é assim, né? Às vezes, né, o temporal cai, né? Eu também sou uma pessoa cristã, evangélica, defendo a graça de Deus, a salvação em Jesus Cristo e os amigos verdadeiros. E a gente passa por situações, dificuldades, dores, né, que a gente não imagina. E você do PSDB perdeu um companheirão, não sei se você achava que ele era companheirão, mas aquele danado, eu conheci ele desde moleque, que vizinho da minha casa morava os Duran, e ele é dos Duran, da dona Loiri, seu Matheus Duran. E o pintadão velho, santista roxo, desde coisa, rapaz, e como me doeu perder, sabe aquela coisa que te cria não um medo, um transtorno realmente que vem, porque com as redes sociais, né, o Bahia pegou, e ele conversando, não, tô lá com a doutora Janaína, tô me tratando, mas tô bem, glória a Deus. E tal, e eu tenho o costume de buscar orar de madrugada, 3 horas da manhã, você pode mandar mensagem no meu celular e tal, 3h10, meu organismo já acostumou, sabe? Isso é bacana. Acordar, então eu estou em oração e eu ia orar e pedir, aí eu vi o Bahia sendo internado, aquilo me abalava demais, e aí eu via ele em casa, tal, eu falei, pô, Pintado tá bem, né, e tal. E de repente, não, Pintado
vai ser internado e tal. Eu falei, pô, cara, Pintadão, vai logo, pô, vai logo sair, caramba, para com isso aí. Não, tô aí e tal, e tal. De repente, já em grupo de WhatsApp, aquilo já não era mais dele, já era a esposa dele. Falei, o Pintado vai ter que ser entubado. Falei, meu Deus do céu. Aquilo já me dava uma aflição, aquilo já me destruía, sabe, Wilson? Por isso que eu falo que eu sumi e tal, coisa assim. Depois que nós perdemos o Major, sabe, eu tive um baque, assim, coisa... o meu emocional realmente, uma coisa assim, foi abalado. Eu falei, rapaz, essas coisas não tá pra brincadeira. Porque até então parecia que eu tinha que cuidar da minha mãe, que era uma senhorinha de idade e tal, e que lá era como dengue, pega, sara, como sarampo, tratou, sarou, tal. De repente você começa a ver algumas coisas assim. E aí, rapaz, eu vi, puxa, até que veio a notícia, e aí começa só notícias negativas. Eu falei, só milagre, só milagre. Cara, e aí... eu vou falar, faz uma falta lascada, vou falar. Inteligente, conhecimento amplo de Câmara Municipal, faz Sim. muita falta. Porque o negócio, você ser vereador, você tem que entender do métier, né? Sim. Vamos falar, e esses caras faz falta, porque entende de regimento interno, entende de lei orgânica. Já vem com uma bagagem. Então, aí, pô, fez uma falta do caramba, você tá entendendo? É duro, porque sempre, e ainda ele é amigo meu de partido, né? A gente se elegeu junto, pô, né? Formava um time bacana, né? Então, pra nós foi... Duro, difícil demais e faz muita falta até hoje. Sabe aquele cara, vamos fazer uma viagem de caminhão e nós vamos em 3, mas tem aquele cara, que o cara é mecânico de caminhão, entende de caminhão, de motor, entende de rolamento, entende de câmbio, de diferencial, e tem carta de motorista para caminhão, e aí vamos, de repente o cara fica doente e a peia. E desce pro caminhão, aí fica eu e você... Malemar dirigir carro, e agora nesse caminhão? Como não fazia? Porque a gente tinha certeza que a gente ia junto nesse caminhão, porque tinha um cara que conhecia, né? Verdade. E aí perde o cara, que é referência. Eu sei que Barbedinho, uma pessoa maravilhosa. Barbedinho, seu mal acabado, quero você aqui. Eu já marquei com ele. Ele já veio uma vez fazer entrevista, mas nós tivemos um problema de coisa aqui, de som, esse negócio, tal, que tava montando. Traz ele aqui. E aí não deu pra fazer, mas ele inclusive veio aqui. Barbedinho, você vai ser o próximo aqui, seu danado. Aperta esse tampinho. Que ele vai. E o Barbedinho conhece ele de criança, rapaz, que o irmão dele tocava com a gente quando era menino. Sanfoneiro, hoje é sanfoneiro. E ensaio tudo, ele usava fralda, pequenininho e tal, de coisa. Do bem mesmo. Pessoa de excelência. E aí não é comparativo, você tá entendendo? Não, é uma pessoa de excelência. É que o outro também era uma pessoa de excelência. Como se diz, bom seria que tivesse os dois. Ótimo. Não é não? Se tivesse os dois, a equipe perfeita. Mas Deus sabe de tudo. É verdade. Wilson, só posso te agradecer, meu querido. Que Deus te abençoe muito, que possa dar caminhos e forças para você realizar ainda aquilo que não entrou na tua mente, não caiu aos teus olhos, nem desceu ao teu coração, mas Deus já determinou a teu respeito para que seja feito nessa vida e que essas bênçãos de Deus se repasse a essa cidade também e a gente possa ver muitos munícipes, muitas pessoas aí, pais e mães que estão procurando um caminho para os filhos e encontrar através do vosso trabalho, da vossa equipe, né, da gestão que está por vir aí. E a gente sabe que o ano que vem o bicho pega fogo, mas vamos esperar o ano que vem chegar, né? Vamos esperar com não vamos... com sabedoria, com serenidade, né? Mas não faz rolinho agora, né? Deixa as perguntas mais complicadas pro ano que vem que a gente volta. Mas é isso aí. Wilson, te agradecer mesmo, de coração. Deus te abençoe muito, você, sua família. E ó, aqui é portas abertas, tá ok? Obrigado. Qualquer coisa na cidade que quiser fazer, fala, Júnior, não preciso gravar lá pra falar, pode vir, portas abertas, qualquer hora do dia e da noite. Aqui funciona até de madrugada.
Tamo aí. Tá joia? Tá ótimo, obrigado. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Amém. Eu tô agradecido mesmo de coração pelo espaço e pela oportunidade. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deus abençoe toda a galerinha do bem, ser humaninhos do bem que segue nós aí no nosso canal. Curte, comenta e compartilha, porque esse cara é fera e ele merece todo o respeito, toda a nossa dedicação de ver e exaltar o trabalho dele. Até a próxima, beijo no coração, tchau!